Pergunta: na sua opinião, quem exatamente é Cristo? Ou o que exatamente é Cristo? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24. Está escrito: disse o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Repito mais uma vez, disse o apóstolo Paulo que Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Cristo não é um ser humano, pois o mundo foi feito, foi formado, foi criado por ele. Antes do mundo ter sido criado, não existia seres humanos. O homem Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas está escrito no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do versículos 9 ao 11, que o Espírito de Cristo estava neles, sobre os profetas, o Espírito Santo enviado dos céus. Ou seja, os profetas haviam sido revestidos de autoridade e de poder. Eles haviam sido revestidos da pessoa de Cristo, pois Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Da mesma forma que o homem Jesus foi ungido aos 30 anos. Aos 30 anos, ele recebeu exatamente autoridade e poder, pois aos 30 anos ele viu o Espírito Santo descendo do céu, vindo sobre ele. A partir daquele momento, disse Jesus, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Não era Jesus que estava realizando as obras, mas era este poder, esta sabedoria que havia descido do alto. Da mesma forma que os profetas foram usados por Deus, o homem Jesus também, assim como os apóstolos. Pois é este poder, esta sabedoria, que levanta os reis e os destrona. É este poder que está em tudo e em todos e age por meio de tudo e por meio de todos, quer através dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Ele domina absolutamente tudo, inclusive os seres humanos. Então, a pergunta que se levanta é: por que estou exatamente trazendo este entendimento para vocês? A resposta é simples. Para vocês compreenderem que o livro de Apocalipse, que afirma exatamente que Cristo vai descer sobre as nuvens com grande poder e glória, da mesma forma que Jesus o descreveu no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nada tem a ver com este céu. Nada tem a ver com o sol se apagando e com as estrelas caindo do firmamento. Não de forma literal. Isso tudo é uma analogia. Até porque no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 9 e 10, para entrarmos no assunto propriamente dito, está escrito: e José sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou também a seu pai e a seus irmãos. E repreendendo seu pai, disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra? Está vendo? O sol representava o pai, a lua a mãe e os seus irmãos, as 11 tribos, representavam exatamente as estrelas. As estrelas iriam cair do firmamento, por quê? Porque a partir do momento que o sacerdócio passasse à tribo de Judá, as outras 11 tribos perderiam o direito de exercer autoridade sobre o povo. Então, não estamos falando exatamente que as estrelas cairiam do céu ou que o sol iria se apagar, pois o Pai é uma representação do sol. Quem é o Pai? Aquele que detinha autoridade. Quem é que detinha autoridade na geração de Jesus? Era a lei. A lei era uma representação do Pai. O sinédrio, os sacerdotes, o sistema sacerdotal representava exatamente a mãe, que recebia esta luz do sol, ou seja, que estavam revestidos pela lei para exercer autoridade sobre o povo. O sol, o sacerdócio, representava a fonte de luz espiritual, autoridade legal sobre Israel. O sumo sacerdote era o sol que brilhava no centro do sistema religioso. Já a lua era o sinédrio, a lei. A lua não tem luz própria, como eu afirmei. Ela apenas reflete a luz do sol. O sistema jurídico administrativo de Israel refletia a autoridade sacerdotal. As estrelas representavam a doutrina, os guias representantes de Israel, queda de autoridades eclesiásticas da liderança do sinédrio como referência.
Então, como assim? O homem Jesus vai descer dos céus? Não, meu amigo, até porque no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, está escrito: E o céu retirou-se como um pergaminho e se enrolou. O céu se enrolou? Espera aí. O pergaminho é onde Deus escreve a lei. Aonde é que a lei de Deus, a Torá, estava escrita? Em pergaminho. Então se fechou o ciclo, se enrolou. A lei, ela se enrolou como um pergaminho no céu. Por quê? Porque deu-se lugar à graça a partir do ano 70. Trocou-se o ministério da lei pelo ministério da graça. Não há mais necessidade da lei. Então, o céu se enrolou como um pergaminho. Porque o que é que estava no céu? As 11 tribos. O que é que estava no céu? A lei representada pelo sol. Tudo perdeu o seu brilho, tudo foi ofuscado pela nova e brilhante estrela da manhã. Preste atenção, meu amigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, está escrito: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus representava aqui a lei, pois ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio cumprir e ficou com o povo de Israel, até se fechar o ciclo. E isto ocorreu no ano 70. A lei durou até o ano 70. A partir do ano 70 foi introduzida a graça no mundo. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Está vendo? Que o céu e a terra passariam. O pergaminho, o céu iria se enrolar com um pergaminho. E isso aconteceu, pois Cristo cumpriu toda a lei e todas as profecias, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, disse Jesus: está consumado. Ele ficou até completar o ciclo. A lei ficou exatamente tendo autoridade sobre os seres humanos até que se completasse o ciclo. Se completou? Os céus e a terra passaram. Mas não houve o fim do mundo literal, meu querido amigo. Tudo isso é uma analogia, uma parábola aplicada pelos profetas e pelos apóstolos. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 36, resumindo, está escrito: E quando Jesus ia saindo do templo, Jesus lhes disse: Estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficaria pedra sobre pedra no templo que não fosse derrubada. E logo depois daquela aflição, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximos às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Sim, um dia e a hora ninguém sabia. Mas todos eles estavam cientes que isto ocorreria naquela geração, pois afirmou Jesus aos apóstolos: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E do contrário, estaríamos entrando num dilema, pois Jesus afirmou que no fim dos tempos não ficaria pedra sobre pedra do templo. Por acaso o templo não caiu no ano 70? Ou o templo de Jerusalém ainda está de pé? Se o templo já caiu, isso significa que a profecia já se cumpriu, até porque Jesus afirmou a eles: igualmente, quando virdes todas essas coisas. Jesus não está falando para mim e para você. Jesus estava tendo uma conversa em particular com os discípulos. Ao ter saído do templo, ele afirmou: quando vocês virem todas essas coisas se cumprindo, então estáis próximos do fim dos tempos. E isso ocorreu no ano 70. A pergunta que se levanta é: por acaso aquela geração viu Jesus descendo dos céus? Não, meu amigo. Não. O que eles viram foi a lei caindo, a lei se cumprindo. E a lei se cumpriu exatamente através do general romano, do imperador Tito. Ele trouxe juízo sobre Israel. Ele estava revestido de autoridade e de poder, pois Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria de Deus estava com o exército romano, com o poder militar de Roma. O poder militar de Roma cumpriu exatamente as escrituras, conforme havia sido previsto por Deus. Então, quem era Cristo naquela ocasião? O poder militar de Roma. Cristo!
Ele veio exatamente no ano 70. O templo caiu conforme ele havia dito. Sim. E as estrelas dos céus caíram, as 11 tribos, ficou somente a tribo de Judá, o sacerdócio passou a ela. A lei se escureceu, perdeu o seu brilho, assim como a lua. O poder sacerdotal passou exatamente para Cristo. Se cumpriu as escrituras, mas não da forma como os seres humanos esperavam. Por isso, até hoje, a igreja não aceita que Cristo já cumpriu o livro de Apocalipse, porque eles esperam exatamente o homem Jesus descer dos céus. Mas o homem Jesus foi apenas um instrumento usado na mão de Deus para passar essa mensagem, tal como foram os profetas, tal como foram os apóstolos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Este poder e essa sabedoria age por meio de todos e está em todos. Basta que este poder se manifeste no homem para ser executado os planos de Deus.